brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da ponte, o povo brasileiro... Meu Deus do céu, diabo! Senhores, estamos aqui mais uma vez, né? Mais um episódio semanal aqui. Estamos conseguindo postar por semana pelo menos um vídeo. Não estou solitário, estou com meus comparsas de sempre. O Monark ainda não voltou, né? Está com problemas judiciais, Foda. mas ele voltará mais forte do que antes. Estou aqui com o meu amigo Cacique Samar Yo. e ele, Hidek Mineirinho. Oi! Sim. Cabeça de rola? Tô zoando. Oh. É o dickhead do grupo, é ele. Saitama do mundo moderno. E, ô Cacique, ó, já vamos começar com... Eu tinha aquele sonho, eu lembro quando comecei a assistir anime, cara. O gênero lá, shoujo, que eu via uma japonesinha toda fofa, que se apaixonava pelo protagonista. Uma não, né? Geralmente é umas 5 que se apaixona pelo mesmo cara. Aí você acredita que se você for muito inteligente ou for bom no esporte, quando você se tornar independente financeiramente, você pegará um voo no aeroporto internacional, irá direto para Okinawa, conquistará sua japonesa, ela vai se render ao poder pardo da América do Sul. Cara, acho que Vocês ele vai... serão felizes para sempre. Ah, cara, acho que vai pardificar a central de Shibuya. Não vai, não vai. Passa pra gente aquela informação lá sobre a questão das mulheres lá, aquele percentual lá que não é Mas assustador mais. eu passar, desgraçado, foi tu que me falou. A parada é que parece que a cada 200 japonesas, pelo menos uma já performou em filme pornô, né? Em filme adulto e tal. E ele me mandou isso no início da semana. E aí eu parei para raciocinar. Se boa parte do papel do Japão produzido hoje é para fazer mangá, o Japão sobrevive de tecnologia, o caralho é quatro, e mídia, né? Mídia, muita produção de mídia. A outra parte do PIB negro do Japão, o PIB que não é revelado, da mesma maneira que a gente tem o nosso PIB não revelado aqui, vem da pornografia. No Japão, você não pode, se não me engano, não pode prostituição. Prostituição é crime. No entanto, a pornografia ela é permitida, entretanto, precisa haver censura e tal. E isso é um grande percentual na renda do Japão, da mesma maneira que no Brasil, o narcotráfico, o jogo do bicho, também são, entendeu? E aí, essa é a parte da renda que não é oficializada, né? Que não entra O PIB no oculto. cálculo. Exato, vamos chamar de o PIB oculto. E isso começa a fazer sentido quando, lembra que a galera falava, né? Geralmente brasileiro, quando morava um tempo no Japão e tal, eles falavam algumas coisas que eles achavam estranho. Algumas coisas que eles achavam estranhas. Por exemplo, aquelas que eles chamam no Japão de combine, com calcinhas usadas que o cara podia comprar no meio da Exatamente. rua, assim. Assim, o Japão ele nunca necessariamente foi santo, não. Já tinha uma certa degeneração e tal, e você encontra, o que eu achei engraçado pra caralho, era pintura antiga, assim, do ano de 1600, uma coisa assim, antes dos portugueses chegarem mesmo. Na verdade, bem antes dos portugueses chegarem mesmo. Entraram em contato com o Japão, você tinha pintura de polvo agarrando mulher, envolvendo mulher, entendeu? Então, Aham. tipo, eles já tinham essas perfeições, assim. Só que, quando você envolve pornografia de fato, você sabe quem é o responsável, né? Você sabe quem foi que disseminou essa cultura por lá. Você sabe quem foi que prostituiu os caras, prostituiu as mulheres de lá, prostituiu as geishas, né? Enfim, a profissão de ser geisha, de ser cortesã, era algo muito além do que simplesmente, ai, sou Assim, bonita, que vou você deitar está com os caras assistindo aqui. muito Kimetsu no Yaiba, hein? Não, ei, moleque, te falando. Assim, se tu botar a metade das cortesãs de hoje, dessas minas aí que vai em podcast barato pra ficar falando como é que é a carreira de atriz em filme adulto, cara, metade delas não faz ideia, não sabe assinar o nome de maneira bonita, entendeu? Não sabe tocar flauta, não sabe tocar instrumento, quer dizer, tocar flauta ela sabe, mas não sabe tocar instrumento nenhum, não sabe
não sabe pintar, não sabe fazer nada dessas merdas assim, entendeu? E É Geisha, no assim que entanto, o Tio compõe. sabia, sabe? Essas Sim. coisas assim. E aí, cara, E eram pessoas que queriam sair dessa vida, na maioria dos casos. Algumas queriam. Elas queriam subir na hierarquia. o sonho era ganhar o Sugar Daddy máximo, né, cara? E pular fora do E barco. pulava, ganhar o Sugar Daddy máximo dela lá e casar com o cara. Falava assim, Muitas, então, muitas estavam lá contra a vontade. essas paradas aí. Mas assim, e beleza, isso aí dá uma renda e tal. Só que, cara, é só no Brasil, velho, que eu vejo, que eu fico abismado, que na mesma semana que tu mandou essa notícia, apareceu, assim, uma mina, uma tal de bad trip, alguma coisa assim, postando print na droga do Twitter, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que ela tinha faturado 2 milhões, 22 milhões de reais em 5 meses. Ela saiu de Oh, casa 5 meses atrás, começou a vender foto na internet e faturou 22 milhões. E aí você vai ver, você abre o Instagram da mulher, você vai ver alguns vídeos dela, sempre salva Curioso, pela hein? maquiagem e pelo filtro, sem dúvida, curioso, curioso. E você vê que ela é simplesmente uma garota que, tipo, beleza, ela teve sorte, ela nasceu com a gordura no lugar certo, assim, que toda a gordura que vai pro bucho do ser humano foi pro peito e pra bunda, assim, um subiu e aí o resto foi pra bunda. Ela parece a menina uma mulher do One Piece, assim, completamente exagerado, mas natural, aparentemente, né? E aí você vê que, tipo, uma menina daquela faturou 22 milhões. E aí ela vai falando, meu Deus, ai meu Deus, obrigado. Naquela hora tu vai pensando assim, caralho. Mas ela não tá agradecendo, meu Deus, meu Deus. O Deus dela é o dinheiro, né, cara? Que exato. o que É foi como. crucificado não gostaria que ela levasse essa vida de prostituição, né? Sem dúvida. É como um professor de Portugal fala, né? A ambição do mundo moderno, né? A ambição moderna é apenas ser um escravo do luxo. Do luxo. Aquele Isso. escravo que se orgulha de usar as palavras que acabaram de ser colocadas em circulação. Eles falam de jeitinho moderno. Velho, eu vejo gente velha. Ah, cara, que Incluir, ridículo. tentando se incluir, falando com essas palavras agora. É, As palavras do agora. em Aí, japonês, tu já presenciou aqueles velhos de 50 anos com camisa havaiana e cabelo pintado de roxo? Já hum, presenciou isso? Eu Com já. shortinho curto. já chegou aí, mano? Já chegou aí? Que isso? Aqui é o que mais tem. Tô brincando. Pior que. Até uma coisa assim. Tanto que uma vez por mês eu tenho que ir a BH por causa do serviço, sabe? Por causa do serviço. Aí, mano. Cara, tipo assim, você passa em BH, você sente o nojo das pessoas. Não é porque a cidade é bonita em si, sabe? Pelo menos a parte que eu passo assim é bonita. Hum. Só que você vai vendo aquele tipo de pessoa usando sapatênis, cabelo. Cabelo mal lavado. Não, todo mundo com roupa limpinha, Sim, cabelo sim, cortado, sim. mas tipo assim, você vê aquela coisa nojenta, sabe? Artificial. Fala que, tipo assim, é aquele cidadão normal, sabe? Sei lá. Não, não é normal. Parece que não suja a roupa. Sei lá, não sei explicar isso, não. Uma coisa nojenta, eu não gosto, eu não gosto de falar, não. Mas pode falar aí, Uma só porque. coisa. Nossa. Não, foi legal essa parte aí, porque as pessoas começam a perceber que era uma coisa que lá no começo do canal também eu acabava caindo nisso aí também, que é achar que só na minha cidade que tem problema. Não, que Aqui que tá a uma minha merda. cidade é a É. pior. Não, assim, o Brasil tá uma merda, mas a minha cidade é igual eu vejo outros canais aí falando do Rio de Janeiro. Não, pô, não, as outras cidades, assim, todo mundo tem essa percepção. A maioria, né? Vamos colocar assim. A maioria das pessoas tem essa percepção muito limitada que acha que minimiza a realidade aquilo que ele vive. Só. Aquilo que ele apreende da realidade. E se você tem essa visão, é um sinal que você não está fazendo uma análise sincera da realidade, né? Mas outra questão aqui que eu quero colocar aqui no vídeo para a gente discutir um pouco, que eu acho que tem a ver aí com toda essa que tá acontecendo com o Japão e no mundo, né? Não só no Japão. Mas eu vi um rapaz falando, um senhor já, né? De mais idade, ele falou uma coisa muito interessante. Um professor fez uma publicação de um texto falando sobre propaganda. E um rapaz comentou
fez um comentário sobre o artigo, falando que essas propagandas que vêm nos comunicações, nos meios de comunicação de maneira geral, são uma coisa muito antiga, né? Aí ele deu o exemplo que a primeira comunicação registrada na Bíblia foi proveniente diretamente de Deus. Foi a da serpente para Eva, que foi um misto de meias-verdades e propaganda, e meio que isso foi só se alastrando com o decorrer da história, né? E aí o professor complementou dizendo que agora já se passou a época das meias-verdades, né? Misturadas com a propaganda, e agora a serpente já conseguiu convencer os filhos de Caim de que ela é o verdadeiro Deus e que os leva de volta para o jardim do Éden, e as pessoas convenceram as pessoas que elas serão recompensadas pelos pecados cometidos. Isso para mim fez muito sentido quando você vê pessoas expondo na internet seus pecados de maneira feliz. Ou, por exemplo, lembro que o Cacique e eu, a gente vivia falando isso, daquelas meninas que falam que se arrependeram da vida libertina que tiveram, mas elas expõem isso na internet e guardam os vídeos para memorizar a cada ano. Olha como eu era e olha como eu sou. Mudei, hein? Aí o ano que vem a mesma coisa. Ela fica meio. Eu penso que coisas ruins a gente quer deixar no passado. E só não esquece porque é impossível de esquecê-las e porque aprendemos alguma coisa com isso, algumas pessoas. Mas não são memórias que você sai por aí falando para pessoas que você nem conhece. Né? Ou aquelas mulheres, eu traio mesmo meu marido, se ele É fizer isso. foda. É. Ou seja, e elas foram já. A serpente conseguiu fazer aquilo que lá no início da vida, vamos colocar assim, foi dito com meias verdades, hoje em dia já nem precisa mais disso. E outra questão que eu quero levantar também é que também nós já falamos aqui no passado sobre rituais satânicos na Idade Média, em que bruxas utilizavam sêmen Sim. masculino. E por que, que as pessoas ficam falando hoje em dia? Por que será que não existe mais esse tipo de coisa? Ou se existe é uma coisa muito oculta por aí? Porque já não é mais necessário esse tipo de coisa, e eu arrisco dizer que os rituais que são feitos hoje em larga escala, com músicas, né? As pessoas cantando músicas Uhum. profanas, vídeos, publicações, exposições pornográficas em redes sociais e todas essas desgraças que a gente sabe que rola, principalmente lá no Telegram, isso é muito mais eficiente que qualquer ritual satânico feito por uma bruxa no passado. Eu Ela, para prestar atenção, né? Ela tinha toda uma manobra pra conseguir fazer o cara jogar o sêmen dele fora, né? E E ele hoje não tava fazendo de propósito, tipo assim, eu não vou jogar meu sêmen aqui pra ela. Hoje em dia o cara oferece de é bom de, grado. é de graça, à toa, é de graça. Então, tipo, as minas hoje são bruxas sem nem precisar ser bruxas, sacou? Sem nem precisar Exato. firmar o pacto com o capeta apertando a mão dele, assim, falou, Falar pois em é. latim, não precisa falar em latim, rasgar o braço, Não, entendeu? cara, hoje ela abre a conta do OnlyFans. É isso aí, Exato. hoje. O cara se deita com 10 mulheres diferentes durante um mês. Irmão, o quarto desse cara é um reduto demoníaco muito pior do que muitos lugares aí, muito terreiro se E, bobear. cara, assim, é muito louco, porque quando você tá lendo Confissões, mais pra próximo do fim do livro, assim, acho que lá pelo livro 10 se eu não me engano, o Agostinho, ele se refere a uma questão interessante, que é, por que que quando eu estou acordado, eu consigo resistir à concupiscência, né? Eu consigo resistir às memórias do passado, aos desejos antigos da minha carne, mas quando eu estou dormindo, por eles eu sou atormentado. E em sonho, se eu cedo, quando eu acordo feliz porque foi no sonho, mas não na realidade, entendeu? Sim. É muito louco. Então, assim, ali dá pra se dizer que ao redor de Agostinho você tinha o cramunhão ali tentando ali toda hora. Porque ele estava buscando, rumando a santidade. Sim. Claramente rumando a santidade. E toda vez que você tenta se desligar do passado, você tenta se desligar destas coisas, todos os cramulhãozinhos que estarão ao redor de você vão fazer questão de te lembrar de cada minucioso detalhe, a fim de que você volte àquela vida. E detalhe, quando você volta, quando você retorna, quando você é arremessado a esse meio de luxúria, tu não sente graça nenhuma, Sim. felicidade alguma.
Cara, a amplitude dos meios usados para impor discursos e essas técnicas de manipulação da mente ou reprodução de comportamento, hoje é muito mais avançada do que aquela magia real ou aquela figurada que existiu no passado. Não tem como. Só que poucas pessoas percebem. E vai Porra. ser assim. Por isso que a gente tá falando para poucas pessoas. Porque. Edu, Ah, doía menos, né, cara? Se fosse estilo Harry Potter, tomando Avada Kedavra no peito, bola de é. fogo, relâmpago. Não, doía menos, era infrentável. A partir do momento que o cara faz um MK Ultra, que a guerra é psicológica, já era, perdemos, perdemos. Já era. E você entra aqui, aí vê um vídeo de um mega artista aí, a música cheia de mensagens e fazendo pessoas seguirem certos comportamentos, 200 milhões de visualizações. Tem gente que escuta isso aqui num loop infinito, mano. O cara participou de um ritual que pode acontecer, talvez o cara ficar traumatizado e tal. E às vezes isso tem um efeito negativo também. O cara participa, o ambiente é pesado, o cara nunca mais volta naquele lugar. Fala, pô, isso aqui é uma merda. Agora a música que entra no fone do cara lá, escuta todo dia, escuta no trabalho. Quando vai ver, o cara já aceita muita coisa. É o que falaram, por exemplo, a gente pode dar o exemplo é, das máscaras, né? Não, as pessoas ficam revoltadas às vezes porque, pô, como será que as pessoas começaram a perder assim a liberdade e não percebem por que elas abdicam da liberdade tão facilmente sem lutar contra? E as pessoas acham que a liberdade é aquela coisa palpável, né? Que você pode ter ou não, como acontece com um objeto físico, né? Mas as pessoas têm cada momento histórico, ou cada momento da vida da pessoa, ela tem possibilidades e ela tem restrições, onde as proibições oficiais são apenas um dos ingredientes do que chamam por aí de liberdade. Mas o principal fator que vai influenciar esse conjunto de possibilidades e impossibilidades, que as pessoas chamam de liberdade, é a capacidade que cada um terá aí de conceber as coisas de maneira concreta. Então, uma pessoa que tem pouca capacidade de imaginar as possibilidades concretas vai ser um eterno prisioneiro da incapacidade. Então, mesmo que ele viva num regime, em aspas, mais livre, mesmo assim, ele ainda vai ser um prisioneiro, que é o que acontece, por exemplo, no Canadá, né, onde vivem falando sobre liberdade, lá que o Canadá é o país da liberdade. Mesmo assim, Esse é o prisioneiros. ponto, né? Hoje as democracias liberais se tornaram muito mais restritivas e ditatoriais do que os estados totalitários do século XX. E as pessoas não sabem o que é a liberdade de fato, né? Para cada indivíduo, onde ele vive, para favorecer algumas coisas e dificultar outras coisas. E aí que vem a parte pior, né? São as que quando aparecem as regras decretadas pelos governos. Aí quando um governo decide proibir certa coisa, é muito provável que a maior parte das pessoas não sinta aquilo como uma limitação da liberdade, porque era algo que elas nunca tinham imaginado como uma possibilidade concreta, ou porque o ambiente que eles viviam já tinha vamos colocar assim em aspas, decidido que aquilo era algo inconveniente. Então a gente pode dar o exemplo aí de engenharia social, mais didático. Carne, os veganos, né? Você Uhum. cria uma aversão a comer carne. Mais tarde, quando o Estado. Você cria todo um ambiente para isso. Então, artistas que começam a disseminar isso daí, que é legal você não comer carne e tal. Atletas, então aí Uhum. entra a questão da saúde. Aí mais tarde, quando o Estado proibir a carne, não vai ser mais sentido como uma restrição de liberdade, a não ser por umas poucas pessoas ali, mas como uma medida de bom senso. Não, pô. Ah, é bom, eu consigo viver sem carne, entendeu? Ah, tá tudo bem. A gente A consegue viver. remoção, acho que, na verdade, um exemplo bem mais direto é a tentativa de remoção de símbolos religiosos de repartições públicas, de remoção de crucifixo, remoção do sagrado, né? Porque
As pessoas já estão tão desacostumadas a irem à missa todos os domingos, a terem uma vida espiritual, que quando virar uma lei em que você não pode mais expressar sua fé em público, as pessoas não irão sentir falta, entendeu? Isso Sim. não acontece ainda porque os mais velhos são os primeiros a baterem o pé, e alguns jovens também. Mas quantos e quantos aí, digamos, comparando a fé a comer carne, quantos por aí já não comem mais tanta carne assim, entendeu? E E também quando outra maneira. Pode continuar, Cacique. e quando finalmente essa carne for removida, eles não irão sentir falta de verdade, entendeu? Mas Sim. é isso. É isso. E você pode trocar também proibições por obrigações. Porque assim, toda proibição vai suscitar imediatamente numa reação contrária. Mas uma obrigação tem aquele efeito psicológico diferente. Por exemplo, para frequentar certos espaços é necessário usar máscara. Isso pode ser vendido como uma liberdade, por incrível que pareça. Não, você não está impedido de frequentar tal lugar, só tem que seguir essa regra. Se você seguir essa regra, você pode frequentar. Depois, quando a pessoa segue a regra, ele adota como uma obrigação. E aí pronto, já foi consumado, cara. Ele voluntariamente aceita a coisa. E aí já não Academia, cara. encara aquilo como uma obrigação, mas faz aquilo porque quer fazer aquilo. Não, usa máscara porque eu quero, porque. Pô, vocês já estão cansados de saber dos argumentos da galera aí. Não, eu uso porque eu quero, é pra cuidar do outro, pra cuidar. Ou seja, Eu ainda não enfrentei alguém que mandasse uma dessa pra mim e falasse, ah, não, é porque eu quero cuidar do outro também, não. Isso eu ainda não ouvi, ainda não. cara, A maioria das graças a pessoas. Deus você não trabalha com público. Senão É você. foda. É, eu entendi, eu Trabalhar com entendi. público é Mas uma assim, merda porque você tem contato com todo a mundo, entendeu? vantagem de academia de bairro, academia pequena, né? É exatamente essa. Você tem um número de pessoas ali que estão mascaradas por convenção social. Mas tá todo mundo com a porra da máscara no queixo, entendeu? Puxando ferro, respirando, tossindo em aparelho, que se foda, assim, entendeu? Então, mano, puta que pariu, puta que pariu, puta, lá, puta que pariu, puta. Cara, eu ainda enxergo o livro do Pascoal Bernardin lá, ó, aqui é o pedagogo, como um livro. Depois que as pessoas lerem as coisas mais essenciais, vale a pena passar o olho nisso daqui. Todo mundo, acho que se uma indicação não é uma obrigatoriedade, passar pelo menos o É olho só em uma algumas coisas dele. indicação. A Sim, recomendação amigável. é. E se você tem interesse em propaganda, aí mudou de figura. Aí você tem obrigação de ler, porque É, você falou que tem interesse. exatamente. Aí você vai ter que ler, cara, porque foi o primeiro cara que eu tenho ciência que reuniu artigos científicos de estudos sobre manipulação mental. Como você faz um cara ter uma aversão a uma crença que ele tinha de anos. Ele se tornar o oposto daquilo. Tudo com propaganda, coisas sutis. Coisas bem sutis. Que o avançar do tempo é aquilo. Quanto mais bem instruída é a pessoa, mais sutil você tem que ser. Como o discurso já é aceito hoje em dia, então, por exemplo, nos filmes o cara não precisa mais ser sutil. Tipo, ele fala que o homem é merda mesmo, que ele é todo machista, todo homem é machista, essas coisas. Não precisa mais ser sutil, né? Porque as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo já aceitam aquilo de bom grado. Só que eu acho que uma coisa que me espantou muito, cara, foi essa questão que a gente não. Às vezes a gente precisa dessas pessoas fazendo um trabalho na internet para nos dar uma certa clarividência dos assuntos. Porque às vezes umas coisas tão pequenas, mas que a gente deixou passar. Por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão aí dos rituais atuais serem muito mais eficientes do que os antigos, né? Tanto porque não coloca medo, cara. Se você fala de pessoas, né, que a gente já falou aqui também, né, dos rituais hollywoodianos, lá, Uhum. envolvendo materiais genéticos, as pessoas ficam com medo. Agora, você vê mulheres, grandes artistas hollywoodianas fazendo tratamento de rejuvenescimento com células de prepúcio de bebês, você acha já natural, entendeu? É pelo avanço da ciência.
Tá? De repente, se até. Inclusive, foi uma coisa que minha esposa me alertou recentemente, que algumas mulheres levam a placenta para casa depois do parto, porque não se sabe o que fazem mais hoje em dia com as placentas nos hospitais. Ou seja, podem usar a placenta da mulher para fazer estudos, digamos assim, que não são em prol do bem-estar da humanidade. Aquela porra de transhumanismo, né, cara? É. Olha É. só o nível que nós chegamos. É que a história do Enéas lá. Chegamos num total estado de desconfiança. Você vai ao médico, você fala assim, puta merda, será que eu vou sair daqui pior do que eu entrei, mano? Mas ó, aconteceu uma coisa assim que, cara, mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse grande estado de desconfiança, com esse grande iceberg de problemas, assim, você ainda tem pessoas que sabem o que estão acontecendo, né? Ainda tem gente desperta, que entende aquilo que está acontecendo, ou que pelo menos desconfia. Então, nem todo mundo é gado, nem todo mundo tá tapado, nem todo mundo tá entregue ao mundo, não. E esse número de pessoas que desconfiam ou que estão cientes do que está acontecendo é grande o suficiente para deixar o sistema perturbado, para deixar os caras preocupados, para deixar os caras tentando acelerar o relógio com as suas próprias mãos, assim, sabe? Sim. Não, mas tem gente boa, pô. Isso não dá pra negar. Mas a gente tem que ser muito mais cauteloso. Inclusive, isso serve como autocrítica para nós e para as pessoas também aí que estão no lado mais underground da internet, né? Que teve o caso aí Da marca de bicicletas do grande concorrente da da Caloi. Caloi. Sim. E recentemente tem também, né, um professor aí, até que quem puder ajudar financeiramente, que ajude, um professor católico aí, que tem uma atividade intelectual na internet, no YouTube, ele também está sendo processado por disseminar, isso é acusação, né? Não quer dizer que ele fez isso. Foi disseminar ideias contrárias ao estado da estrela. Então, quem puder ajudar financeiramente o professor, que ajude, porque hoje é ele. Hoje é a concorrente da Caloi. Amanhã, infelizmente, cara, pode ser você. Inclusive, Cacique, você que é o homem inteirado nos avanços tecnológicos, Hum. o nosso querido amigo sulista me mandou um vídeo, eu não sei se eu te enviei, né, sobre alguns programadores falando a respeito de lastrear, né, dados Sim, sim. primários das Você pessoas. Se você enviou basicamente é o quê? Se você enviou lá um vídeo, seja ele qual for, né? Vamos supor que é algo relacionado a aquele grande conflito que aconteceu no século passado entre países, e vão descobrir que foi você que enviou, porque eles estão programando as coisas para num futuro bem próximo isso ser possível. Inclusive, o programador lá que fez o vídeo, ele afirma que Hollywood já usa esse tipo de ferramenta para descobrir quem vaza, né, filmes antes da hora. E o que você tem a dizer sobre isso aí? Assim? Cara, tem um meme muito engraçado, que é aquele termômetro, aquele indicador entre pad post e based post. Daí ele para bem no meio, assim, entre a linha de post de policial federal e post based da nossa galera. O que ele quer dizer? É o seguinte, é que, por exemplo, pelo menos lá nos Estados Unidos e tal, você poderia facilmente fazer um vídeo com uma estética radical, uma estética de extrema-direita, falando com um discurso que seja dissidente, um discurso que seja contra o Estado da Estrela, e lá você coloca esses bytes aí, entendeu?
E daí, tipo, todo mundo que concorda, todo mundo que acha maneira, todo mundo que se identificou com aquilo ali vai compartilhar. Nesse compartilhamento, você vai conseguindo, através desses bytes fantasmas, né, desses bytes decodificados que eles colocam em microsegundos do vídeo, você consegue rastrear quantas pessoas ou qual é o público que aquele vídeo ele atingiu. E aí você consegue saber quem eles são, ou pelo menos aonde eles estão. Então, assim, que isso acontece? Com certeza acontece, amigo. Com certeza acontece. E é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Agora, Não dá para saber até que ponto, quais ferramentas eles possuem, porque eles não vão liberar tecnologia mais recente para o grande público, né? agora sim, todo mundo erra. Ninguém é passível de erro. Da mesma forma que também as pessoas são passíveis de serem convencidas. Então, assim, se era pra estar todo mundo morto já, se todo mundo fosse rastreado e tudo fosse imbatível, isso aqui não tinha nem acontecido, sabe? Sim. A questão é, se você ainda é perseguido, se você ainda não pode falar certas coisas, se você ainda corre o risco, é que você ainda tá no jogo. É que você ainda não perdeu, você não foi derrotado, entendeu? Então, assim, qual a chance de dentro de tal departamento federal ter gente que de dia trabalha lá e de noite tá legendando o discurso do bigodinho, entendeu? Isso acontece, porra. Isso aí existe essa possibilidade. Qual a chance da galera que trabalha no FBI e vai fazer protesto fake realmente ser anti-vacina, entendeu? Realmente acreditar naquilo ali. Eu vejo que eles estejam fazendo aquilo ali só pra pegar anti-vacina, só pra pegar gente que é contra o governo. Então, assim, você tem o Estado profundo tentando dominar as coisas, mas você tem as pessoas dentro do Estado profundo tentando salvar as coisas, entendeu? É isso. Eu acho que só não dá para ser ingênuo, como É. aconteceu com o homem inimigo da. Vamos chamar de Calói aqui, vai ficar melhor, né? Porque, como aconteceu com as bicicletas Calói. Ele foi muito ingênuo. Cara, Na e verdade, ele assim, vinha sendo ingênuo há muito tempo. É que ele achou que ele poderia falar sobre qualquer coisa. E não no mundo atual, não é assim que funciona. E aquilo que a gente falou nos bastidores. Estamos com pena do Calói. Estamos com pena dele. E qualquer ser humano que tem um pingo de compaixão também. Não tô falando que você tem que é, concordar com o que ele disse, pô. Mas ele merecia esse tipo de retaliação? Mas é aquilo, se ele merecia ou não também já é outra questão. Mas ele está colhendo o fruto daquilo que ele plantou. Ele fazia parte daquele conglomerado lá. Ele fazia parte. Ele tinha amizades com pessoas que também nós não temos nenhum tipo de admiração aqui. Pessoas que não são admiráveis. Esse é o preço a se pagar. A conta dele chegou agora, mas é de muitas outras pessoas, do nosso lado e do lado de lá também chegará. Calma, só espera. Eu acredito que o próximo, não vou dizer o próximo, mas o dia do menino lá, nosso querido rapaz colorido, eu acho que vai chegar também. vai chegar também. É. Assim, quando foi que tu começou a escutar pela primeira vez que Big Tech não era uma coisa maneira? Em que ano? Tu consegue lembrar? Que mega capitalista não era gente boa. Cara, eu acho que foi quando a gente Big T? começou a falar sobre as big techs, né, as grandes empresas, tipo É, Amazon, sim. Google. Eu acho que Principalmente Big Tech. eu acho que foi quando eu comecei a fazer o que chamam por aí de revisionismo, que eu acho que não é, esse não é não sei se é o seu termo certo, mas é quando começar a buscar a verdade sobre a história recente do século passado. E aí você começa a ver que, porra, Revolução Industrial. E eu acho que quando você começa a Aham. trabalhar também, você vira peão, você fala assim, tem alguma coisa injusta aqui. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Pois é, a primeira vez que eu escutei sobre isso, que o Marquinhos Zuckerberg era maluquete, foi no. Cara, foi em 2018, 2019. Principalmente em 2019. Quando você tinha direto, assim, perfil de direitista, o que é que seja, caindo do Facebook, caindo de rede social, tal, tal, tal. Aí você ia tentar entender o motivo, tentar compreender a razão do que aquela coisa estava acontecendo. E
Naquele tempo, o senhor Monark, toda essa gente aí, toda essa galera aí, foi avisada, foi dito que, por ser uma empresa privada, eles não iam garantir a sua liberdade de expressão e que cedo ou tarde você seria censurado pelo mercado. Nenhum deles deu ouvido, todos deram risada, pensaram que censura era só coisa do Estado, coisa de comunista, entendeu? Coisa de petista. E não é. Censura é uma ferramenta e ela será usada por quem convir, entendeu? E aí é que tá. É, eu sinto pena, sinto, mas ele que tem culpa de tudo isso. Outro cara que sofreu a mesma coisa, mas que caiu atirando de jeito errado, foi o Tiff. Que ele foi. Imputaram a ele o crime de racismo. Ele perdeu todos os o patrocínio que ele tinha com o Xbox, com a City 4. E o Monark bateu no peito e falou que isso nunca ia acontecer com ele porque ele era correto. Aconteceu. Aí ele foi imputado outro crime. E olha só, entendeu? Então, assim, se essa merda acontecer com você, provavelmente um dia ou outro vai acontecer com quem tá ouvindo, até mesmo com a gente, não baixa a cabeça, não. Cai atirando. Porque se você tem convicção das coisas que você falou e você sabe que o que você falou não foi crime, que tá certo, não volta atrás. Porque se você voltar atrás, você perde tudo. Você sempre perde tudo. Se você continuar brigando, se você continuar indo pra cima, pelo menos um pouquinho a mais você vai ter. Você não vai perder tudo, entendeu? Então, assim, hoje a marca de bicicleta não pode criar nada na internet. Foi escorraçado, entendeu? Eu E imagino é, que se o E. Michael Jones tivesse recuado, tivesse retratado, hoje ele não escreveria mais. E aí a é, gente tava fudido. grande professor, grande professor, esquecido, inclusive, no Brasil, mas faz parte. Nós faremos nosso trabalho aqui de sempre Lembrar exaltar o dele, cara. professor Exato. J. Michael Jones, grande homem. Espero que viva por muito tempo ainda. É, tem outra questão aqui que também é recente, mas não vamos ficar discutindo o que todo mundo está discutindo, que é sobre a questão de não pode nem falar mais essa palavra no YouTube também, né? Mas vamos usar aqui um conflito sanguinário entre países, né? Falando sobre a Ucrânia Uhum. e a Rússia, né? Que tem muita gente no YouTube aí falando, na internet como um todo, achando que, nossa, talvez estejamos vendo uma reviravolta, a elite está de joelhos, né? Talvez ela caia, continuemos lutando o bom combate, né? Mas ele não interessa, né? Se tipo assim, a elite está cada vez mais forte e mais invisível do que nunca. O que importa é que as pessoas continuem acreditando que aquele discurso, o poder da mente, as energias positivas vão fazer transfigurar a A realidade, né? realidade. Não, e aí essa galera aí tem uma crença, né? Os direitistas com X tem uma crença aí que a Rússia vai restaurar as monarquias e a religião no Ocidente. Eu acho que essa galera tem esse pensamento, assim como os americanos, a maioria dos americanos. Isso é uma questão também que eu nunca parei para refletir. Que o americano sempre acreditou que eles iam espalhar a liberdade no mundo inteiro. Mas se a gente for parar para pensar, os americanos só espalharam totalitarismo, né? Eles têm aquela figura lá da liberdade, tem aquele jargão que eles são a nação da liberdade, mas todos os frutos do americanismo, assim, né, no mundo, são só de controle social. O que você acha disso? Dessas pessoas aí que ainda tem essa esperança? Não, o Putin é based. Cara, é aquele papo, é sem ingenuidade. Beleza, é muito melhor ter a Rússia como aliado do que como inimigo. Concordo, acho maneiro também. Mas você precisa enxergar os países ainda como sendo simplesmente países. E por serem países e você não pertencer a tal país, significa que os interesses daqueles países ali são mais importantes do que ceder a interesses de qualquer outro país, entendeu? Então, tipo assim, o Putin vai priorizar a Rússia, cara. E Ele nunca esqueça, ô não vai Cacique, priorizar você e aí, cara, picuíba, entendeu? Não vai, cara. e tem que lembrar, Cacique, também
você se recorda daquele momento histórico que houve um momento que o Bigode e o Bigode também, os dois bigodes fizeram uma aliança, Uma bigodagem. uma bigodagem aí. Sei. Então, essas alianças, como você mesmo disse, não querem dizer muita coisa. Se os chineses começassem a se aproximar do Brasil, como de Exato. fato houve uma certa aproximação, principalmente ali em 2018, a gente teve deputados viajando para lá, sabe-se lá para fazer o quê, né? Não foi comentado nada sobre isso A Band na já é do época. Xi Jinping. A Band já é do Xi Jinping. E tem mais essa questão. A gente tem que pensar nos nossos aqui. Tem que pensar na nossa galera, pô. Não dá. Cara, Primeiro, o cara chegou ao poder. Boa coisa ele não é, pô. Os caras não vão. O que aconteceu com Kennedy? Homem bem intencionado que chegou ao poder. tomou um tiro. É isso, cara. Você acha que gente bem intencionada, querendo ou não, em certo sentido, talvez o simbolismo do homem cis no Brasil, o homem da calça curta que deixa a mulher dar esporro nele em pronunciamentos Aham. públicos, até mesmo ele pode ter ficado de joelhos frente ao poder vamos colocar assim, a elite. Até mesmo ele. Então, o que a gente pode fazer, obviamente, não tô fazendo acusações, a gente não tem informações o suficiente para fazer isso. Isso levaria muito tempo. E eu acho que os esforços de todos os membros aqui do grupo estão direcionados Usar para outras coisas, com certeza. outros assuntos. Mas é claro que não dá para acreditar que ele é um grande estrategista, que ele se infiltrou lá e ele Não. tá cedendo em algum sentido para depois se levantar contra. Só homens do século passado tinham bolas para falar assim: eu vou me levantar contra toda essa merda que aí está. E aí a gente pode colocar até os demônios do lado de lá, né, com um orgulho meio desfigurado e vamos colocar assim coragem em aspas, mas pelo menos eles tinham bolas para defender o que eles. O nosso lado não tem bolas para defender nada, não defende o mal, não defende o bem, defende nada, né? Parece que Quer ficar em cima do muro eternamente. não, Quer e levar os caras vantagem em querem. tudo. O cara percebe o estado atual das coisas e ele acha que, como vamos dar um exemplo aí da ideologia aí dos homens que não querem casar, que assim, eu entendo o estado atual das coisas, vocês são pill e isso me dá o direito de não fazer o bem, me abster de fazer o bem. Porque eu posso me ferrar no final, então eu vou me abster de fazer o bem. Porque eu posso me prejudicar. Aí eu digo, como que uma civilização nem vou dizer de se manter de pé, porque o Ocidente já caiu há tempos, mas como você pode ter um ambiente minimamente minimamente habitável desse jeito? Um monte de pessoa que quer se abster de fazer o bem porque pode se prejudicar. Pessoas que têm medo do sacrifício. Cara, eu lembrei de. Desculpa, mas eu acho o gatão do Brasileirinho muito foda. Então essa quadra Eu gosto dele, mano. Eu gosto dele. ele escreveu assim, né, ele relembrou o filme das Carmelitas, o Diálogo das Carmelitas, né? Hum. E numa das cenas, quando os revolucionários estão prestes a entrar lá dentro do mosteiro, o padre diz assim: para o mundo, o esforço máximo para mudar alguma coisa, o esforço máximo de poder é a violência. No mundo, para o espírito, para o mundo espiritual, para Deus, o recurso máximo para mudar o estado das coisas é o sacrifício de seus mártires. Ou seja, se você não está disposto ao sacrifício, as coisas não irão mudar. Não adianta pensar que você vai levar uma vida inteira se gostosando por aí para sempre, porque, como um exemplo, o próprio Olavo passou uma vida inteira se sacrificando, uma vida inteira perdendo, né? Sem saber se ali na frente ele ia acabar ganhando, simplesmente só tendo fé. E pedindo só uma coisa, né? Que acho que era a mais importante de todas. Acho não, era a mais importante de todas, que era o perdão dos seus pecados.
Isso a gente esquece com frequência, a gente esquece pra cacete disso aí. Mas pedir todos os dias pelo perdão dos nossos pecados, acho que nos torna um pouco mais preparados ao sacrifício. Porque cada vez a hora entre fazer a coisa errada e a coisa certa, entre a hora de sofrer a penalidade por uma não, isso tá chegando, cara. Isso tá chegando, entendeu? Talvez sejam vozes da minha cabeça, mas assim, eu vejo que a China tá crescendo pra caralho, crescendo bastante. E talvez ela possa se equiparar a um grande estado aí do século passado que usava um símbolo maneiro, talvez. E se ela criar força o suficiente, ela pode quebrar essa hegemonia capitalista, essa hegemonia liberal, né? E nessa quebra, no rompimento dessa hegemonia, a outros movimentos, enfim, outros movimentos políticos de estados nacionais aí, outros movimentos nacionalistas possam acompanhar essa quebra, entendeu? É claro que não tão grande como a China em si, porque cara, um país onde existe polarização política, né? Um país onde existem partidos, e um país onde o país inteiro é um partido só, porra, quem ganha mais? Quem cresce mais? Quem vai mais pra frente? Onde tem discordância, pau e porrada, ou onde todo mundo pensa igual? Entendeu? É óbvio que a primeira opção, né, cara? Mas aí, enfim, talvez isso seja a chance pra você ver um, novas coisas surgindo, sabe? Um novo ar aí de estados nacionais tomando as rédeas de seus países e tudo mais. Mas, assim, isso aí é vozes da minha cabeça, é vozes da minha cabeça. Não tem nada, É, nada confirmando. eu não faço, eu vou me recusar aqui a fazer uma análise geopolítica mundial, né? Mas eu vou usar essa, essa colocação do cacique aí para falar que as pessoas estão sendo muito enganadas pela essa galera que faz análise geopolítica aí, que fala bonitinho na internet, né? Ou que escreve muito bem, escreve artigos fazendo análise sobre isso, mas é muito complicado você falar sobre essas coisas quando entra naquilo que a gente comentou em algum vídeo passado aí, Cacique, que é aquilo. A propaganda que chega É. para nós sobre os outros países as notícias, vou colocar assim, são muito nebulosas. Fica difícil por exemplo, aparentemente a China fica parecendo um demônio avassalador que vai engolir o planeta, né? Se você, pô, todo mundo hoje compra, tudo vem da China, eles fabricam tudo, tal. Só que como está a vida na China? A vida real na China? A gente comentava aqui no começo do, da nossa conversa a situação nas grandes metrópoles aí. Ó, o Japa falou sobre BH, né? Eu tenho experiência aqui na capital paulista e a gente tem um número de informações muito maior, a gente consegue cruzar dados, né, entre o que publicam e o que realmente acontece, né? No dia a dia, quando falam que o SUS funciona e você marca uma consulta e você vê que não Essa é como. porra não funciona, É. tipo assim. Então, o que será que está acontecendo lá na China? Como é o convívio social das pessoas, índice de criminalidade? A gente sabe que isso é facilmente manipulado hoje em dia, né? Não, a gente não estava falando lá a respeito dos políticos que não relatam homicídios nas suas cidades para não mostrar o, que o serviço, que eles não estão fazendo o serviço como deveria, não estão investindo em políticas públicas quanto à segurança da população. O mesmo pode acontecer com os países com os países estrangeiros. Isso é normal. Assim como também, há pouco tempo atrás, a gente achava que os Estados Unidos era uma coisa muito boa, porque, assim, é o paraíso na Terra, realmente a terra da liberdade, porque você entra nas redes sociais, o que se vê, né, é aquilo. Dois polos, né? Um polo falando que os americanos são capitalistas malvados e outro polo falando que não existe lugar melhor para morar, que você tá passando fome aqui no Brasil?
vá para os Estados Unidos lavar prato que você vai ter um Honda Civic e uma Hornet. E ainda morará em um bom lugar. E lá você pode andar sem capacete. Lá é isso e aquilo. Só que como está a vida nos Estados Unidos de fato? Como é a vida média do estrangeiro de fato? E você vai ver, o cara sofre preconceito, que são lados que não se fala. Não se fala que lá, em cada estado, é uma história diferente, né? Não se fala da questão racial. Enfim, são coisas que a gente sabe pelo que Hollywood fala pra gente e pelo que as pessoas nas redes sociais. Então eu coloco totalmente em descrédito essas pessoas que fazem análises geopolíticas quando, não, assim, não vou nem dizer que o cara tem que viajar muito pelo mundo, mas que esse cara tem que sentar a bunda na cadeira e falar vários idiomas e ler coisas em vários idiomas diferentes, isso é uma verdade. Não tem, é impossível se fazer uma análise sincera da realidade quanto a isso, né, a geopolítica, sem você ter essas ferramentas, cara. É muito difícil. E eu tendo a não acreditar nesse negócio de vai eclodir uma guerra a qualquer momento. Nós vivemos guerras frias aí, a gente nunca nem soube. Lembra quando a gente ficava batendo palma para ver tropas americanas invadindo o Oriente Médio? E depois você descobre que os Estados Unidos enviou grana para aquele lugar e não se sabe muito bem por que ele enviou grana para financiar conflitos no Oriente e por que haviam tropas lá. O país de fato ameaçava os Estados Unidos. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma indicação aqui de um livreto que se tornou muito raro, de uma editora aqui, de um homem que também foi perseguido por eles. Já ouviram falar sobre o Castan, né? Não vou falar o primeiro nome, né? Interpretem aí da maneira que quiser, estamos nos preservando, vou colocar aqui. É da querida editora Revisão, né? Chama Waterloo. Waterloo de Israel. E aí, as notícias publicadas na imprensa sobre o 11 de setembro de 2001. O nome do livro é Contraponto. Então, aqueles que quiserem procurar, aí vocês conseguem achar no... Eu acho que vocês conseguem... se tornou bem raro, né? Porque prenderam o homem aí, né? E eu acho que a editora nem existe mais, né? Provavelmente. Provavelmente. Mas é de o autor do livro é o David Duck. É um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos e antigo membro da Casa dos Representantes do estado de Louisiana. Eu acho que é interessante, ó. Alguns assuntos que são tratados aí no livro para quem tem interesse, ó. Uma carta aberta enviada ao presidente Bush, né, que era o presidente da época. Outro artigo, por que Estados Unidos foi atacado, a verdadeira razão pela qual os americanos sofreram terrorismo na época. Eu acho que os outros eu não posso nem falar porque são muito pesados e eu entraria pro grupo das bicicletas Calorri. se eu falasse aqui. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá porque isso daqui não vai ser publicado novamente no Brasil, né? Provavelmente. E são relatos de um candidato à presidência, cara. Eu acho que o homem era importante, né? E sabia alguma coisa. Né? Só que entra aquilo que falamos também no podcast passado. Tomem cuidado, viu? Até com quem se diz revisionista aí. Você tá em busca da verdade ou em busca de reafirmar suas próprias opiniões? Então, às vezes a gente fica, não, o Bigodinho estava 100% certo, mas pera lá. O que importa? Você reafirmar que você pensa que está 100% certo ou analisar a verdade? O que é mais importante? Eu vejo também que não vou dizer nossa galera, eu vejo que essa galera aí, o Cacique, também acaba caindo no conto do vigário, digamos assim. Ninguém é imune à propaganda, né? Ninguém manda propaganda. E que se tem uma coisa que gosta de mentir, se tem gente que gosta de mentir, é jornalista e historiador, bicho.
Porra, não, cara, mas o voto do jornalista já é pro pai da mentira, já, cara. É foda. Não tem como. Ninguém se salva. Cara, e outra coisa que eu não sei se vocês concordam, mas muito pior que 100 horas de os vídeos do Castanhari sobre história, muito pior é um livro de Kant. Porque o cara acha que é intelectual, bicho. O cara acha que é intelectual, ele lê Kant, lê Marx, pra tirar aquilo da cabeça do cara, velho. Demora muito tempo, cara. Nossa. E Por isso que quantos anos. assim, Faz quanto tempo que o Kant faleceu, velho? E as ideias dele ainda estão aí, mano. por isso que Foda, assim, entendeu? cara, é do caralho, tipo, vou começar filosofia. Velho, tu vai aprender muita coisa só lendo Platão e Aristóteles. Que são os essenciais, cara. Não precisa te esforçar a ir lá na casa do cacete, sabe? Não, 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 não. Olha o que. Os frutos do. Como é o nome do miserável? Do marxismo cultural, Gramsci. Puta merda, até hoje, velho. A galera fica defendendo essa merda. Os caras aplicam o marxismo cultural até hoje, bicho. E vão continuar aplicando, porque dá certo, porra. Essa tática funciona. E vão continuar usando. E os caras. Isso não dá pra negar, velho. A esquerda publica muito livro. Porque eles têm editoras. Nosso lado tem o quê? Vide editorial. Tem a A gente, não- Realizações a que tá gente quase. perseguindo os alunos do Mário. Os caras estão perseguindo os alunos do Mário, bicho. Estão denunciando a galera, estão processando quem publica a aula do Mário, velho. Cara, e isso que tá, né? A gente tem pouca gente, né? E existem outras editoras, mas nem todas elas têm tanta relevância. Um exemplo que eu lembrei aqui agora é a Danúbio, a editora Danúbia, que, por sinal, tem um romance muito bom, que acho que Era Uma Vez em Paraisópolis, ou coisa do gênero, que retrata a história de Neguinho. moleque, de neguinho entre seguir o caminho de Cristo ou ir pro tráfico, entendeu? Realidade de favela, assim, cara, muito bem escrito. Entrar pra a igreja das cadeiras de plástico. Exato, 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 exato. Puta merda. E tinha que acontecer aqui em São Paulo mesmo, o romance, não podia. É porque, se eu não me engano, o escritor, ele é paulistano. E... Ai, 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 ai. Mas tá bom, o Cacique aprovou aí. Aprovou, Aprovado, tá, cacique? tá Ei, não aprovado. fala assim não, hein? Não, sai daí, pô. Não, não joga isso Responsabilidade. pra mim, não. Inclusive, o japonês, antes da gente finalizar aí, o que o senhor tá lendo aí? Fale pro pessoal, contribua aí, você que é o homem dos clássicos literários, amigo do... Ah, a gente não pode revelar isso aqui, senão a Polícia Federal aparecer na sua casa, vão conseguir te doxar. Não vou falar isso não. Mas você que é o homem da alta costura aí, o que o senhor anda lendo? Você quer Aí, eu voltei compartilhar com as agora, pessoas? mas ultimamente eu tô lendo. Eu voltei a ler as críticas do Carpo, né? E o Malsapante, que é um escritor meio estilo Edgar Allan Poe. Só que eu até recomendei pro Edu foi o livro de Liev Tolstói. E se você quiser ter um bom casamento, acredito eu que você tem que dar uma lida em Tolstói antes. É porque muita coisa sobre casamento tem lá. Prevenir o É, seu chifre de boi. sim, e sempre você tem que, assim, nunca beba e leia ao mesmo tempo. Leia em momentos que o seu casamento está. Eu acho que se você ler em momentos de crise, não pode, eu acho que não vai ser Você muito vai virar bom. viado. É, você vai É, você virar vai virar viado. Esse é o, Mitchell. esse é o problema da literatura russa. Ela é muito boa, só que o que acontece? Como todo mundo já se encontra em um estado inclinado à tristeza ou depressivo, aí o cara pega aquela porra e ele acha que ele é intelectual, aí ele começa a ler Crime e Castigo, Raskolnikov, tudo o que quer que seja. Daí ele fica, ai, a vida é uma merda, vou me assassinar. Ai, não gosto disso, daquilo, aí dá um gole na vodka, ele quer parecer tristão pra atrair gatinha. Não, 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 não. Só Lembrei lê daquele isso aí meme quando lá. tá Né? sorridente. E Exato. até. Não, e até tem uma questão, né? Tipo assim, tudo bem, os livros são tristes, só que
todos eles têm um final que fala assim, mais ou menos. Né, tipo assim, os finais do Dostoiévski, até do Tolstói, eles você olha assim e fala, tem uma esperança, sabe? Não é uma coisa que, vou me matar. Aí você fala, nossa, realmente a coisa É, tem uma esperança. Todos os finais são muito lindos. É aquele meme, cacique. Não entendi, vou morrer. Só tem um. Só indicando, eu tô lendo um outro, só que já tem bastante tempo, eu voltei a ler recentemente, que é um. Da História da Arte que chama, que é o do Gombrich, sei lá. Ele, tipo assim, em parte ele é meio liberal, assim, até ele é meio a favor da arte. Parece que. Eu não cheguei a ver, mas parece que ele é meio a favor um pouco da arte moderna, do. Como é que fala? Da abstrata, esse trem, mas uhum. ele é. Tipo assim, ele, como história da arte, ele dá uma base. E também tem outra questão, ele fala muito sobre a questão estética, sabe? Então ele vai explicar muito, ele começa explicando muito bem sobre questão estética, sobre até umas obras de Picasso que acredito influenciaram nos desenhos animados, porque as obras, como é que fala? É igual, tem um galo dele que é meio engraçado, só que por quê? O galo, ele pega, deixa eu ver até o nome da obra, mas só que esse galo, ele pega meio um rosto de um animal burro, ele meio transfigura um animal burro, que é o que realmente um galo é, mas de uma maneira cômica, sabe? Então, é o que os desenhos animados, eu acredito, eu que tenho feito isso neles mesmos. Tanto que você vai ver um desenho animado, por exemplo, o Mickey é uma coisa meio engraçada, o que chama Galo Novo, 1938. Se você quiser saber a data também, pra não ter erro. A arte não é muito bonita não, mas você vai ver aí que é um galo que ele tem uma aparência meio de um bicho burro mesmo Bicho bom. meio uma questão, sei lá, até psicológica, não sei, meio o que ele é. Sei lá. É isso aí, eu não sei explicar, Vai não. todo mundo Se eu digitar o nasci pra uma negócio, coisa, vai não ver foi pra que ser é professor. ruim, ver que o japonês é maluco da cabeça. Não, não é ruim, não, ruim é mais ou menos, mas tipo assim. Mas só que, tipo assim, se eu for olhar pelo menos na questão dos desenhos animados, você vai ver, por exemplo, coloca aí, Pato Donald, você vai ver que não é uma coisa. Parece que até teve uma influência nas questões dos desenhos animados. Coloca aí, o Pato Donald. Pato Donald, ele por si só, ele é meio engraçado, meio desengonçado. Tem as pernas maiores do que a Uhum. cabeça. Entendeu? Tem desse, rapaz. Entendeu? Isso, É isso aí. Mas pra mas, introdução à arte, esse livro é muito bom. certo. Falou, tá falido, né? Sei lá, eu não falo. Eu não sei explicar, não, galera. É isso aí. O trio com a dicção mais desgraçada de todas, cara. Não, vocês dois falam bem, que isso. Começou a bajulação, vamos embora. Ô, cacique, e o senhor ainda está na saga das confissões agostinianas? Com certeza, cara. Tô próximo do final já. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que, assim, o quão extraordinário consegue ser o ser humano quando ele está rumando à santidade. A gente fala bastante sobre ser grande e sobre superar a nós mesmos. Isso daí já faz com que a gente já seja uma ameaça ao mundo, sabe? Você começa a treinar, você começa a exercitar sua mente, você começa, principalmente quando você passa a ter uma vida espiritual. Quando você consegue conciliar a questão de uma atividade física pesada, oração e depois os estudos, sabe? Você consegue fazer isso, sabe? E aí você olha pro Agostinho, né? E só dele buscar a santidade, a memória que ele tem, a reflexão que ele tem, a linha de raciocínio que ele acaba tecendo acerca dos problemas que ele teve em vida, você vê que ele é um homem extraordinário, sabe? Ele foi um homem extraordinário antes de se tornar santo. E isso não tá distante da gente no sentido de que todos nós aqui fomos privados disso, não. Todos nós somos chamados à santidade também. E ele é um exemplo de quem respondeu esse chamado. E, cara, quando você pega a vida, não só dele, mas de qualquer santo, né? Você vê o quão brilhante é, o quão alto você se torna ao tentar responder esse chamado todos os dias, sabe? Ao tentar viver. E o quão controle você tem de você mesmo. É quase como se você se tornasse um super-humano. Só que sem super força, sem laser dos olhos e tal. Mas ainda assim você conseguiu adestrar você mesmo, você conseguiu adestrar a fera, né? Que, que tem dentro de você. Cara, eu acho que não tem
não tem autocontrole maior do que esse, sabe? Do que resistir aos seus impulsos, do que superar essa sua natureza maligna. Acho que é a verdadeira liberdade. Na verdade, não acho que é a verdadeira liberdade. Porque sem isso você só responde ao mal. Você só responde às coisas ruins, você só responde aos problemas, sabe? E quando você exercita esse seu lado, você tem a possibilidade de ser bom, e aí você é verdadeiramente livre. E aí entra aquela história de tanto me deixarem livre, eu me prendi em minhas próprias grades. É, inclusive, fazendo a recomendação aí, aproveitando, existe um livro e o professor Gugu fez um curso só, deu várias aulas sobre o assunto do livro, né? Existe um livro chamado Os Santos que Abalaram o Mundo, e o professor Gugu fez aulas, né? Se aprofundando no pensamento de cada santo, e o Santo Agostinho faz parte dos santos que abalaram o mundo. Aí está do lado do São Francisco, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, e não vou me recordar acho que Santo Antão também, e não vou me Tantantão, recordar, não vou me realmente. recordar do restante, né? E vale a pena, cara, vocês verem, né? Não sei se isso se encontra na internet de graça. Hoje em dia é difícil achar alguma coisa que não exista de graça na internet, né? O pessoal dá jeito de conseguir tudo aí. Mas eu acho que vale muito a pena, e isso era uma coisa que eu falava lá nos primeiros vídeos lá, de quantos canais atrás? Uns 3 já, que a gente já perdeu? Sei lá quantos a gente já perdeu. Não, a gente perdeu 2. Esse aqui é o E, terceiro. certo. Que as pessoas, os homens principalmente aqui do mundo, os homens do mundo moderno, né? E nós estamos incluídos aí neste meio, deveriam ter certo apreço pelo Santo Agostinho, justamente por ele ter sido a pessoa que conseguiu transpor todos esses problemas que nós passamos. Hoje em dia ele também passou na época dele, claro, a maneira dele, a maneira da época. Não existia OnlyFans na época, tá? Não, Não, era um pouco mais difícil, mas nem por isso era fácil, entendeu? Nem por isso era fácil. os caras tinham problemas também. Mas eu acho que é isso, né? Rendeu bastante. Isso aqui foi E, cara, assim, delicioso. tem o detalhe também, né? Que é a questão os mitos do passado, eles nos serviam como exemplo. Cada herói épico que você tem, cada personagem mitológico épico que você tem, eles te serviam de exemplo, de modelo a ser seguido. O ser humano ele precisa constantemente de um exemplo, de um molde, de um lugar aonde ele fala e olha assim e diz assim, caralho, eu quero ser isso aqui, entendeu? Eu quero ser exatamente assim. E não tem exemplo melhor do que você ter um santo. Hércules é legal, todos esses caras são legais, Perseu é da hora, o Thor é maneiro e tal, mas olhe para os santos, principalmente para os santos. Olhe para eles, porque antes de eles chegarem lá, eles sofreram do jeito que você sofre todos os dias, entendeu? E eles podem te ensinar a superar isso muito bem. Então você precisa retomar os seus heróis, entendeu? Tipo, o mundo tá te vendendo heróis baratos, mas o mundo não pode apagar os heróis antigos, sabe? Os heróis que já foram feitos, os heróis que já foram consagrados. Então, ignora esses novos, ignora esse coping moderno e foca Só, nos antigos. só falando uma coisa que tem uma coisa que um poeta famoso, tô usando, não famoso, mas um poeta, que ele fala até uma coisa que me chocou bastante, sabe? Ele fala assim, um dos meus erros foi fazer da poesia o meu Deus. Aí nisso, tipo assim, é lógico, né? Lógico que ele também queria falar isso, mas todo mundo, ele cria, praticamente hoje em dia, a gente cria um próprio Deus e segue ele como o nosso afinco, sabe? Não o próprio Deus em si. Não, pode ser o Isso, Instagram, etc. isso é uma coisa também muito. Entra nessa questão aí, Japa, mas também entra naquela questão do Deus particular que é defendido muito aí, não só na igreja protestante, mas hoje também nos movimentos carismáticos, né? O Deus particular à sua maneira, que é aquilo que no passado se chamava de amiguinho imaginário. E quando você ficava mais velho, você, não, isso aí é errado. Eu posso ficar louco se eu acreditar que eu vou virar um esquizofrênico, porra.
Entendeu? Mas é bem isso. Pode continuar o raciocínio. Mano. Não, é só isso mesmo, é meio. Ah, é costume, né, gente? De criar um É, próprio Deus e seguir ele. Por vocês exemplo, a gente lembram? O dinheiro dedica. pode ser também. É, Vocês lembram daquela série American Gods que teve, acho que há uns Da 2 anos Amazon. atrás? Foi da Amazon, né? ah, Sim, sim. sim. A Não, única coisa muito boa que tinha ali era o seguinte, cara. É que como o conceito da série era exatamente esse, pessoas criam deuses pra si, né? Pra cada um deles lá. Então você tinha o deus Instagram, o deus dinheiro e o deus rede social, cara. Eles estavam lá. E literalmente o nome dessa série é O Deus América. Não. É deuses americanos, né? É porque Ah. qual é o plot da série, se eu não me engano? É Porque que também não a me civilização espantaria foi se se um americano visse Estados Unidos como um Deus. também não me espantaria. Também não me espantaria. Mas como a sociedade foi modernizando, então os deuses também foram mudando junto com ela. Então você acaba tendo uma versão moderna de Odin e uma versão moderna dos outros deuses também, entendeu? Uhum. Mas a parte boa, é boa assim, né? Se você souber olhar as coisas com um olhar crítico, é que ela quando acaba. esse Deus se moderniza, né? Isso, ela acaba. Mas quando esse Deus se moderniza, ele não ganha características boas, mas ele ganha vícios. Ele ganha as características ruins daquela sociedade, entendeu? Ele fica semelhante a Hum, ela. É Então ele não é um bizarro. Deus, né? Então não é um Deus. Ele não é um Deus, ele não é um Deus. Ué, Eu acho que a gente pode a encerrar. gente já tomou o tempo do ouvinte, já. Puta merda. Eu quero encerrar aqui com um texto de um professor, que eu acho que eu Uhum. até comentei sobre isso aí no podcast passado, que é sobre a galerinha aí dos anos 80 ficar esfregando na cara que, minha época, é assim, assado, né? Mas o texto do professor é o seguinte: as gerações mais velhas não se podem queixar da burrice e falta de modos dos mais novos, porque foram elas que permitiram que tal coisa acontecesse. O orgulho dos velhos canalhas é das coisas mais desprezíveis que há. Com lágrimas de crocodilo, lamentam o atual estado das coisas, mas no fundo regozijam-se por ter vivido mais afortunados. Culpam os jovens por deixarem fugir a liberdade, mas foram eles que a hipotecaram inchados de soberba. E eu acho que assim a gente se despede, caramba. senhores. Isso é um aforismo. É! Que Deus tenha piedade de Puxa. nós e do mundo inteiro. E já que Santo Agostinho foi lembrado aqui como um santo que abalou este mundo, Santo Agostinho rogue por nós, senhores. Fiquem com Deus, hein? Amém. Deus. Amém. É! Caramba. Que texto bom, velho. O cara é bravo. Quem escreveu o Shine? É. Caramba, esse cara é bom Ele é mesmo, o hein? melhor aluno do Olavo, mano.